Unidade 3, Energia, Conservação e Transformação. Aula 13, Revisão e Avaliação. Olá, boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa revisão para que vocês façam uma boa avaliação. Em relação à unidade 3, é a nossa revisão. Vamos agora começar a revisão da unidade 3. Olá, voltamos agora para a nossa revisão. Astronomia. Lembram, na unidade 3 falamos do universo, falamos tudo que ocorre no universo, falamos também, depois que falamos lá dos astros, estrelas, descemos para a Terra e falamos da hidrostática, que envolvia a densidade e a pressão. Logo, vamos começar falando da astronomia. A astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas, galáxias e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela está preocupada, aliás, com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. Aí eu pergunto a vocês, lembram o que é o universo? O universo tem por definição que é o espaço e o tempo aonde estão inseridas os astros, como estrelas, os planetas, a Terra, o Sol e entre outros. A astronomia é que estuda esses fenômenos que envolvem aí o nosso universo. Claro que antes de chegarmos para a astronomia, vocês viram também a teoria de Big Bang, que essa teoria é a mais aceita para a sociedade cientista. Mas antes de chegarmos à teoria de Big Bang, surgiram muitos cientistas que movimentaram e movimentam até hoje as órbitas e os planetas. Vimos aí cientistas, movimento dos planetas. Os cientistas que se seguem deram importantes contribuições para o nosso conhecimento atual do movimento dos planetas. Vocês lembram quais foram eles quando falamos sobre o movimento dos planetas? O nosso primeiro cientista, que até hoje se fala dele, é o Cláudio Ptolomeu. Vejam, o Cláudio Ptolomeu foi o primeiro. Ele é considerado o primeiro. Ele é o primeiro cientista a começar a estudar o movimento dos planetas. E a sua obra principal de Ptolomeu é a grande síntese, geralmente citada com o título da tradução árabe Almagesto. No livro, o cientista adota o sistema geocêntrico. E o que é o geocentrismo? É que a Terra encontra-se no centro do universo e em torno dela giram Mercúrio, Lua, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Vejam que o primeiro cientista para estudar esse movimento em relação a Cláudio Ptolomeu, você observa aí que ele disse que a Terra é o centro.
Ela era o centro aqui na era de Ptolomeu. E conhecida como geocêntrico ou geocentrismo. Cláudio Ptolomeu escreveu sendo que a Terra é o centro. Já um outro cientista também muito conhecido foi Nicolau Copérnico. Claro, pessoal, que os cientistas não é de uma forma como Ptolomeu. Ptolomeu pensou que Ptolomeu se achava aí que a Terra era o centro. Aí Nicolau, vendo aquilo, percebeu que algo estava errado. Claro que em nenhum momento, naquela época, você não poderia dizer de imediato que a Terra não era o centro da Terra. Ou, aliás, a Terra não era o centro para tudo. Se ele falasse, ele tinha que ter comprovação. Aí o que fez Nicolau Copérnico? Ele foi a era heliocentrismo. E o que quer dizer isso? Segundo esse sistema, cada planeta, inclusive a Terra, descreve uma órbita circular em torno do Sol. Ele é o segundo cientista. Nicolau Copérnico, ele foi o segundo cientista a estudar o universo. Só que ele teve um erro aí. Quando ele fez essas experiências, ele percebeu, o erro dele foi isso aqui, ó, dizer que a órbita era circular. Mas uma coisa interessante foi que a partir dele, o heliocentrismo não era mais a Terra, que era o centro, e sim o Sol. Mas em relação, comparando com o Ptolomeu, a ideia dele não teve muito fundamento, correto? A ideia dele não adiantava ele dizer que a órbita é circular, que ele estava na era do heliocentrismo, que o Sol era o centro, mas não tinha embasamento científico para Nicolau Copérnico. Aí veio um outro cientista. Esse rapaz começou desde criança a olhar o universo, a olhar os cometas e começou a fazer seus estudos. Claro que vieram outros cientistas e ele não foi besta e nem nada, com a ideia que teve o nosso Copérnico na era do heliocentrismo. Ele percebeu ali que algo estava errado ao fazer os cálculos, porque Johannes Kepler era matemático e ele, ao fazer os cálculos, ele via que algo estava errado em relação às órbitas circulares. Aí, fazendo os cálculos matemáticos, ele enunciou aqui 3 leis que estavam envolvidas com os períodos, suas posições, velocidades, trajetória dos planetas. Johannes Kepler enunciou a primeira lei, conhecida como a lei das órbitas. Já a segunda lei, lei das áreas. E a terceira lei dos períodos. Vejam aí essas 3 leis. E Johannes Kepler, nessa ordem, vocês perceberam que eles 3 foram grandes estudiosos na era para o universo. Vejam aí, vamos voltar às 3, voltando. Vimos aí o primeiro,
Cláudio Ptolomeu, primeiro a estudar e dizer que a era geocêntrica, Terra encontra-se no centro. O segundo, nós vimos aí Nicolau Copérnico, que estudou a órbita circular, a era heliocentrismo, Sol era o tudo, porém teve um erro, a sua órbita circular. E Johannes Kepler, que enunciou as leis e descobriu que as órbitas eram elípticas. E agora vamos continuar falando dessas grandezas estudadas na unidade 3. Depois que eu saio lá do universo, lá dos planetas, do sistema solar, nós chegamos para a Terra, descemos e nos deparamos aqui, ó, como vocês podem perceber, o líquido, a água. Percebemos agora como estávamos no universo, lá em cima, descemos e chegamos agora para a água. Por que a água? Porque os cientistas, eles consideravam os estudos com a água. E surgiu a hidrostática. A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos, tanto líquidos como os gasosos, em repouso, ou seja, que não estejam em escoamento-movimento. Além do estudo dos fluidos propriamente ditos, serão também estudados as forças que esses fluidos exercem sobre corpos neles imersos, seja a imersão parcial, como no caso de objetos flutuantes, como os totalmente submersos. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas em outras palavras, como é que poderia ser a hidrostática? A hidrostática é a parte da física que estuda os líquidos em equilíbrio. Os líquidos, portanto, podem ser os gasosos. É a parte da física que estuda os líquidos ou os gasosos em equilíbrio, ou seja, eles parados, né, estáticos. E a palavra hidro, como eu falei, os cientistas estudaram muito a água, ficou hidro igual a água, estática, parado em equilíbrio. Quando se fala em hidrostática, nós temos aí uma grandeza muito interessante, que é a densidade. A densidade é a relação entre a massa do corpo, M, é a massa do corpo, e o seu volume, que determina a sua densidade. Vejam, é a relação entre a massa do corpo e o seu volume. Densidade, sua unidade. Se estamos falando de massa, grama, e o volume, centímetros cúbicos. A densidade, ela serve para quê? Qual é o objetivo da densidade? O objetivo da densidade é para você verificar se a substância que você está estudando, ela vai ser mais ou menos compacta. E em relação a essa densidade, você observa o seguinte: se eu tenho uma massa sobre o volume, dependendo, vamos analisar, se eu tenho o ouro e a platina, a sua massa, o seu volume é menor, mas a sua massa é maior. Aí eu tenho uma alta densidade. Agora, se eu tenho um volume maior, tenho um volume maior e uma massa menor, você observa que eu tenho densidade é igual à relação massa sobre volume. Aí temos muitos exemplos que envolvem aí a densidade, que é a relação entre a massa do corpo e seu volume, e determina a densidade. Densidade vai ser sempre esta relação aqui, ó. Densidade vai ser igual a massa sobre o volume. E dependendo dessa característica que é a massa,
do volume, você vai observar o seguinte: na cozinha, até mesmo nos nossos alimentos, eu tenho a densidade. E essa densidade, muitas das vezes, até mesmo o meu alimento, ele tem densidade. Sabiam disso? Vamos analisar aqui um exemplo. Temos aí a nossa densidade na cozinha. Pessoal, nós vimos aí o pão. O pão, você pode também relacionar a sua densidade. Temos aqui um pão, como aparece aí no vídeo. Você tem aqui o pão, ó. Não reparem para o desenho, que eu não sou boa desenhista. Então, temos aqui o pão. O pão, ele tem uma densidade, certo? Densidade é a relação entre a massa sobre o volume. Aí você quer comer esse pão, veja, o pão tem a massa e tem o seu volume aqui, ó. Tem a massa e o volume. Se eu pegar esse mesmo pão e comprimi-lo, amassá-lo, o que você pode observar em relação à sua densidade, a massa e o volume? Vejam aí. É o mesmo pão, só que eu o amassei, comprimi. Vai acontecer aqui em relação à densidade. Vimos que a densidade, ela é a relação entre a massa sobre o volume. E vimos que ele tem o mesmo volume. Aí você tem aqui, amassei, continua a massa sendo a mesma, massa é a mesma, o volume é o mesmo, porque eu amassei e o volume fez o quê? Ele diminuiu. O volume diminuiu, o volume, e a densidade agora, porque nós temos esta relação, massa dividida pelo volume, ou seja, a densidade ela é diretamente proporcional ao volume. Aí você tem diretamente aqui, massa sobre o volume. Aí você tem, se a massa, essa massa continua a mesma, o meu volume diminuiu, massa continua a mesma, diminuiu, a minha densidade, ela vai aumentar. Aliás, ela é inversamente proporcional. Ela aumenta, certo? A massa permanece a mesma, o volume diminui e a densidade aumenta porque eu tenho essa relação, massa sobre o volume. Aí você tem a pressão, vejam. A pressão. A pressão, ela é definida como a aplicação de uma força distribuída sobre uma área, ou ainda a grandeza física determinada pelo resultado da divisão entre uma força aplicada e a área de ação dessa força. Toda vez que tivermos pegadas, ou mesmo uma mulher caminhando com salto alto, você terá aí uma pressão. E essa pressão ela é definida como a aplicação de uma força, e essa força aplicada, ela é perpendicular sobre a área. E essa área conhecida também como uma área de contato e a força também. Ou ainda, a grandeza física determinada pelo resultado da divisão entre uma força aplicada, e essa força aplicada ela é perpendicular, e a área de ação dessa força. Em relação a essa definição, eu tenho a pressão vai ser igual à força, que é um vetor, temos aí a seta, que é dada em módulo, sobre a sua área de contato. Pressão, F, módulo da força, a área de contato. Exemplos. Temos aí o nosso exemplo. A superfície plana
da cabeça de um prego tem a área de 0,2 centímetros cúbicos. O martelo atinge-a de modo a exercer sobre ela uma força constante, igual a 400 newton. Qual a pressão exercida pelo martelo sobre o prego? Em newton por centímetro quadrado. Veja, temos aí na questão a área, vamos colocar os dados. A área vale 0,2 centímetros quadrados. Tenho uma força constante de 400 newtons. Quanto vale a minha pressão? Vejam, qual a pressão exercida pelo martelo sobre o prego? Vejam que a física está quando você coloca qual a pressão exercida pelo martelo. No momento que eu aplico a equação ou a expressão matemática, pressão vai ser igual a força aplicada perpendicularmente pela área, que é a área de contato. Aqui é física. Agora passa a ser matemática. Força vale, força 400 dividido por 2, supondo 0,2. Supondo que vocês não vão usar calculadora. Vamos supor que apareceu na prova assim. Como é que vocês fariam? Você pegaria, tem duas formas. Vamos ver se dá tempo de fazer as duas formas. Aí você tem aqui, ó. Pressão vai ser igual 400 dividido por 0,2, você faz a divisão. Matematicamente eu tenho um número inteiro e um número decimal. Aí você tem aqui, ó, vamos fazer aqui 400 dividido por 0,2. Lembram lá da matemática? Número inteiro e o número decimal. Como a vírgula está aqui, uma casa, acrescento um zero aqui e reescrevo esse número. 4.000 dividido por 2. Logo é 2.000. Aí encontrei a resposta. Aí um outro aluno colocou, eu não quero fazer por essa fórmula. Vamos ver de outro jeito? Aí você tem, ó, achei este valor. Vamos fazer de uma outra forma? Aí você tem, já sei. Aí o aluno lá lembra de fazer de outra forma. A pressão vai ser igual. Você tem 400 dividido por 0,2. Do mesmo jeito, só que agora você, em vez de fazer a divisão, você vai fazer aqui na forma de fração. Aí vocês vão escolher qual das duas aí. Aí você tem 400 e o 0,2 ele está em uma casa decimal. Aqui eu tenho 2 dividido por 10. Lembram lá da fração que vocês estudaram? Fração sobre fração. Repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. 10. Qual é o inverso de 2 sobre 10? 10 sobre 2. Aí você tem, a pressão vai ser igual 4.000 dividido por 2, que resulta em 2.000 newton por centímetros quadrados. Vocês têm aí duas formas de fazer, certo? Aí, claro, não é assim, a professora pediu para mim fazer desse jeito. É o que vocês entenderam, o que você achou melhor. Eu quero o primeiro. Eu quero o segundo. Aí é a critério de vocês, tá bom? E vamos para o segundo exemplo. Já o segundo exemplo, uma pessoa de 600 newton de peso se equilibra num só pé,
cuja área de contato com o solo é de 300 centímetros quadrados. Qual a pressão exercida no solo? Vejam que a pessoa se equilibra num só pé e a sua área de contato dados, você tem área que vale 300 centímetros quadrados, você tem a força que vale 600 newtons e eu quero a pressão. Aí temos a pressão, é a relação entre a força aplicada perpendicularmente sobre a área de contato. E agora eu faço a divisão. Esse aqui é mais fácil do que o outro. 600 newtons dividido por 300. 300 centímetros quadrados. Pressão vai ser igual. 0 corta com esse com esse. 6 dividido por 3 dá 2 newtons por centímetros quadrados. Certo? Encontramos a pressão dessa força aplicada perpendicularmente para a área de contato. Pessoal, pressão também existe no nosso cotidiano. Vamos assistir um vídeo que fala sobre a pressão no nosso cotidiano. Perceberam? Viram como no nosso vídeo está relacionada aí pressão vai ser igual à força aplicada perpendicularmente sobre a área. Acontece quando você tem uma faca, como chamam popularmente, faca cega. Aí se você for cortar algo, fica muito mais difícil. Por isso que é muito melhor você pegar o esmeril, afiar a faca para você ter uma pressão melhor. A sua aula continua no próximo vídeo.